Pronto, gravando. Então vamos lá, galerinha, iniciando mais uma aula aqui agora. Então, ó, eu fiz o primeiro exercício, né, na última aula. Deixa eu só aumentar aqui a espessura dessa minha caneta. Isso, eu fiz o primeiro exercício na última aula, eu coloquei ele aqui. Se der tempo, eu faço ele novamente, beleza? Se der tempo, eu faço ele novamente. Vou começar a partir da 2. Essas questões, pessoal, a gente só vai usar como se fosse uma relação de regra de 3, né? Como se fosse ali uma análise por meio de proporção, né? Porque ele diz, por exemplo, no comando da questão ele fala: o perímetro de um polígono regular inscrito em uma circunferência. O que significa inscrito? Que tem um polígono que está dentro da circunferência, né? E aí ele fala, cujo raio mede x e cujo o raio mede x é 60 centímetros. Então, o perímetro aí é 60 centímetros e tem um raio x, que eu não sei qual que é. Sabe-se que um outro polígono regular, com a mesma quantidade de lados, está inscrito em uma circunferência de raio de 25 centímetros e tem 150 centímetros de perímetro. Qual o valor de x? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, né? Que não importa o tamanho do polígono, não importa se o polígono ele é do tamanho de um estado, né, do tamanho de um país ou do tamanho de uma cidade. Eu consigo fazer uma relação de proporção desde que esses polígonos tenham a mesma quantidade de lados. Então, se eles têm a mesma quantidade de lados, independentemente do perímetro, né? O que é o perímetro? É a soma dos comprimentos dos lados. Então, independente do comprimento desse polígono, né, todos apresentam a mesma relação, do maior para o menor. Então, eu resolvi essa questão da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui uma caneta azul, eu fui colocando os dados assim, ó. Então, vou colocar aqui, ó, questão 2, eu coloquei assim, ó, perímetro do polígono número 1. Então, o perímetro número 1 é 60 centímetros, anotei lá. O raio do polígono, do primeiro polígono mede quanto? Não sei, né? Porque que ele fala que o raio mede x. Então, eu venho aqui e chamo de x. E aí eu tenho o outro polígono que ele está comparando, que ele fala aqui, ó, sabe-se que outro polígono, então, o perímetro do primeiro polígono e o raio do primeiro polígono. Agora eu vou colocar aqui, ó, o perímetro do segundo, P2, perímetro do segundo polígono. Então, o perímetro do segundo polígono mede quanto? 150. Então, eu venho aqui e escrevo, ó, 150. Qual é o raio do polígono número 2? O raio do polígono número 2 está escrito aqui, ó, 25. Eu vou e anoto 25 centímetros. Beleza? Agora, olha só que coisa fácil. Eu vou dizer o seguinte, ó, que o perímetro do primeiro polígono vai estar, né? O perímetro do primeiro polígono está para o perímetro do segundo polígono. Da mesma forma que o raio do primeiro polígono está para o quê? O raio do segundo polígono. Então, é basicamente isso, é uma relação, né, de proporção. Então, o perímetro do primeiro polígono está para o perímetro do segundo polígono. Da mesma forma que o raio do primeiro polígono vai estar para o raio do segundo polígono. Anotei as informações, agora eu vou trocar aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta preta. Eu fiz meio diferente. Mas deu certo? Quando eu terminar de Deu. resolver aqui, como é que você fez? Eu fiz x está para 60 igual a 25 está para 150. Eu coloquei, Está para ser... Também pode, também porque eu pode. coloquei de um polígono e do outro, tipo, separando os dois. Não tem problema nenhum, dá certo do mesmo jeito, Valéria. Desde que você sempre coloca, né? O perímetro de um está para o perímetro do outro. O raio de um está para o raio do outro. Você pode fazer assim que também o resultado dá certinho. Beleza? Então, olha bem, qual é o perímetro do primeiro polígono? 60. Então, eu venho aqui, risco aqui, ó, escrevo lá 60. Qual é o perímetro do segundo polígono? Vou riscar aqui e vou colocar o quê? Ó, 150. Vou lá e coloquei 150. É igual.
Qual é o raio do primeiro polígono? Não sei. Então, eu vou lá e escrevo X. Qual é o raio do segundo polígono? Está escrito aqui, ó, vale 25. Eu vou lá e escrevo 25. Agora, eu tenho que isolar o X. Né? Eu tenho que isolar o X. Eu poderia multiplicar cruzado, mas não tem necessidade. Por quê? Porque o X aqui, ó, ele já está no numerador. Se o X estivesse no meu denominador, ou seja, embaixo, eu multiplicaria cruzado e resolveria passo a passo. Mas como o X ele está no numerador, eu vou passar o 25 que está dividindo para o outro lado. Vai passar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 60, ó, 25 estava dividindo X, passou multiplicando 60. Dividido por 150, que vai ser igual a quem? A X. Beleza? Agora eu vou resolver isso daí, ó. 60 vezes 25 dá 1.500. Então, aqui dá 1.500 dividido por 150. Então, 1.500 dividido por 150 vai dar igual a 10. Agora, 10 o quê? Centímetros. Não pode esquecer a unidade de medida. Beleza? E aí, todo mundo acompanhou essa resolução? Deu para entender aí? Alice, Ana Clara, Angeline, Arthur, Sim. Daniela, os demais Professor, aí. Vinícius, Samuel, Matheus. Pode dizer. o que eu fiz diferente aí da forma do P1 estar para o P2 é porque eu peguei os mesmos dados de um polígono e os mesmos dados do outro, comparando os dois. Eu fiz, no caso, então, foi tipo R1 está para P1 igual R2 está para P2. Fez assim, né? Do jeito que eu estou escrevendo, né? Sim. Dá certo do mesmo jeito. Dá certo do mesmo jeito você resolvendo desse jeito. Porque você relacionou corretamente, né? Você relacionou corretamente. O que que você fez? Você falou que o raio, as propriedades do raio do primeiro polígono está para a propriedade, né, do perímetro do primeiro polígono. Da mesma forma que as propriedades do raio do segundo polígono está para as propriedades do perímetro do segundo polígono. Pode interpretar também dessa forma, né, que também o resultado vai dar os mesmos 10 centímetros. Beleza? Sem nenhum problema. Professor, Eu? só uma curiosidade, por que que 60 vezes 25 sobre 50? Por que Não é que quando depois da igualdade do x, deu 150 dividido por 15? Não por 150 de novo. Oh, o que que eu fiz aqui, né? 60 está para 150, da mesma forma que x está para 25. Aí eu passei o 25 multiplicando 60 e o x ficou sozinho. Então eu peguei esse 25 aqui, ó, como ele estava dividindo, eu joguei ele para o outro lado multiplicando, ele veio parar aqui. Aí eu multipliquei, ó, 60 vezes 25. 60 vezes 25 é igual a 1.500, certo? E aí eu fiz essa operação aqui, ó. Depois eu peguei o 150 e apenas repeti ele ali. Aí depois eu fiz, ó, 1.500 dividido para 150. 1.500 dividido para 150 é igual a 10 centímetros. Deu para entender? Deu sim, porque eu confundi o zero no último com grau. Não. É um zero aqui, viu? É um zero. Eu desenhei um Tudo zero bem. muito pequeno. Agora eu entendi. Beleza? Não, que bom, tranquilo. Então vamos para o próximo aqui. Ó. Esses exercícios aqui, não são muito complicados, não. Exercício de número 3. Exercício número 3. Vocês vão observar que é do mesmo jeito. Né? Deixa eu pegar aqui uma outra cor, pegar o roxo agora. Os perímetros de dois polígonos regulares com a mesma quantidade de lados são 48 centímetros e 60. Então, vou anotar aqui, ó, o perímetro do primeiro polígono mede 48, certo? Centímetros. Vou colocar só 48 aqui. Não, se colocar os centímetros. O perímetro do segundo mede quanto? 60. Então, deixa eu escrever 60 aqui para não confundir vocês. Certo?
Aí ele fala, né? Os perímetros de dois polígonos regulares com a mesma quantidade de lados são 48 e 60 centímetros, respectivamente. Quanto mede o apótema do segundo polígono se o apótema do primeiro mede 4 raiz de 3? Né? Só lembrando para vocês aqui o que é o apótema, né? Deixa eu abrir aqui o meu GeoGebra para a gente fazer um desenho aqui. Deixa só meu computador terminar Professor, tem algum cálculo específico para calcular a Não, apótema? não tem. Os Não. cálculos para identificar o apótema, né? Geralmente a gente vai usar um teorema de Pitágoras, geralmente. Por que a gente vai usar o teorema de Pitágoras? Deixa eu só abrir o meu GeoGebra aqui que eu vou explicar para vocês o porquê que nós vamos usar geralmente o teorema de Pitágoras. Deixa eu escolher aqui geometria. Pronto. Eu ia até ver um vídeo lá de apótema, só que não tem um cálculo. Não tem fórmula para apótema. Por exemplo, aqui, vou desenhar aqui uma circunferência. Cadê? Uma circunferência aqui de raio, né? Eu desenho essa circunferência. Beleza? Aí eu vou desenhar, sei lá, um polígono qualquer. Vou desenhar o polígono mais fácil que eu conheço aí, que é o triângulo. Né? Vai ser mais ou menos aqui. Pá, pronto, fechou. O que ele fala que é o apótema? O apótema, galerinha, no caso aqui, é um segmento de reta, então ele tem um comprimento. O apótoma ele é medido em primeira dimensão, ele tem um comprimento, uma altura. Então eu tenho aqui um triângulo, no caso equilátero, acredito que seja equilátero, que está inscrito dentro de uma circunferência. O apótoma ele vai ser, do centro da circunferência, certo? Até o ponto médio que divide esse lado aqui, o lado da base do meu triângulo equilátero, em duas partes iguais. Então, ele divide, do meu C até o meu E, é igual do meu E até o meu D. E o que é o apótema? O apótema é esse comprimento aqui, É esse comprimento aqui, de 2, que está escrito como 2. O apótoma é isso. E não tem uma fórmula, mas geralmente, né, quando cai uma questão, observa bem o que a gente tem aqui, Vocês concordam comigo que nessa região aqui eu tenho um triângulo retângulo? Bem aqui, 90. Por isso que faz teorema de Pitágoras, porque é como se você estivesse descobrindo a altura do outro triângulo. Opa, eu apaguei demais aqui. Por isso. Então, olha só. Geralmente, o exercício, o que ele vai te dar? Ele vai te dar a hipotenusa e vai te dar esse lado aqui, Ele vai te dar a hipotenusa e esse lado. E aí, ele vai pedir esse comprimento aqui, que vale 2. E como é que você vai calcular esse comprimento? Teorema de Pitágoras. Vai fazer o teorema de Pitágoras. Pode dizer que ele é metade do raio ou não tem nada? Ou não? Não posso dizer, porque o raio, olha só, o raio, veja bem, vê se você concorda comigo aqui, O raio, ele vem do centro da circunferência até algum dos vértices do meu polígono, certo? Então, o raio, ele toca lá, só lembrar do raio da bicicleta. Ele vai lá do cubo até o aro, digamos aqui, né? Aqui é o raio. Agora, você não pode dizer que ele é metade, né? Porque veja bem o comprimento do raio aqui, Deixa eu medir o comprimento do raio. Deixa eu ver, segmento de reta. Olha só, aqui é o raio, né? Vou medir o comprimento e aqui seria o apótoma. O apótoma vale 2. Vamos ver quanto é que vale o raio aqui, né? Cadê o raio? Agora eu vou medir aqui o raio. O raio vale 4,55. Eu não posso dizer que o apótoma é metade do raio. Eu não posso afirmar isso. Por que eu não posso dizer? Porque que é o apótema, no caso aqui, do triângulo equilátero. E se for, sei lá, um octógono, um pentágono, né, um hexágono, né, se for esse, né, a gente não pode afirmar isso. Então, voltando aqui para eu... Nesse caso do triângulo, pode perceber que o triângulo é formado por 4 outros triângulos menores, né? Exatamente, cai naquelas questões lá que tem no Instagram, né? Quantos triângulos tem aqui dentro, né? A gente pode ver, que a gente tem esse triângulozinho aqui, né? Que vem do A no
3 no C e volta lá no A, a gente tem esse retângulo aqui, a gente tem um triângulo maior, a gente tem esse outro triângulo aqui, ó. Parando para Esse analisar, é só questão de interpretação, né? Porque tem que interpretar, porque são infinitos, né? Cada vez que eu olho para essa imagem, eu consigo ver diversos outros triângulos, né? Então, tem que levar em consideração aí o bom senso, digamos assim. Bora lá, então, beleza, né? Aí ele pega e fala, né? Respectivamente, quanto mede o apótema do segundo polígono, se o apótema do primeiro mede... Então, ele fala aqui, ó, que o apótema do primeiro, vou colocar aqui, ó, A1, apótema 1, mede 4 raiz de 3. Ele pergunta, quanto mede o apótema do segundo? Então, é o meu apótema 2, ele vale quanto? X, que eu não sei o valor dele. Então, eu posso montar essa relação do seguinte, ó. O perímetro do primeiro, olha só, o perímetro do primeiro mede quanto? 48. O perímetro do primeiro vai estar para o perímetro do segundo, que mede quanto? 60. O apótema do primeiro, que é 4 raiz de 3, vai estar para o apótema do segundo, que mede quanto? X. Beleza? Agora eu multiplico cruzado isso daí. Por que eu vou multiplicar cruzado? Porque o meu x, ó, agora ele está no denominador. Eu preciso subir para poder isolá-lo. Tranquilo? Então, agora eu vou multiplicar cruzado assim, ó. Pegar minha caneta vermelha, ó. 48 vezes x e vou colocar aqui na frente, ó. Vai ficar 48x. É igual 60 vezes 4 raiz de 4. Ou raiz de 3. 40 raiz de 3. Ficar aqui, ó, 60 vezes 4 dá 240. E vou apenas repetir a raiz de 3. Beleza? Agora, qual é o próximo passo? Ó? O 48 está multiplicando o x, então ele vai para o outro lado como? Dividindo. Então vai ficar assim, ó, 240 raiz de 3 dividido por quanto? Por 48. Beleza? Agora eu faço essa divisão, ó, 240 dividido por 48 é igual a 5. Então, agora eu peguei aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta roxa. Eu peguei e dividi esses dois carinhas aqui, ó. 240 dividido por 48 vai ser igual a 5. E o que eu fiz? Apenas repetir a raiz de 3. E a minha resposta é essa daqui, ó. 5 raiz de 3 centímetros. Beleza? Então, se eu for substituir aqui, ó, basta eu apagar essa parte aqui, e aí eu coloco a resposta aqui, ó. 5 raiz de 3 é o apótema do segundo. Ok? Tranquilo? Perfeito aí, resolver a outra. Posso prosseguir? Deu para entender aí, vocês? Então, beleza. Vou passar para a próxima questão. Questão 4, né? Que já está aí na tela. Deixa eu pegar minha borracha aqui e apagar esse trem aqui. Deixa eu ver aqui. Questão de número 4. Questão de número 4. Questão de número 4, ele diz o seguinte. Os perímetros de dois polígonos regulares com a mesma quantidade de lados estão entre si, assim como 2 está para 5. Sabendo que a medida do lado do segundo polígono é 20 raiz de 2 centímetros, calcule a medida do lado do primeiro polígono. Quase que não sai aí, né? Então, olha só, ele fala, ó, né, que dois polígonos regulares, a mesma quantidade de lados estão entre si, assim como 2 está para 5. Eu posso escrever assim, ó, assim como 2 está para 5, então, né, então, aqui, ó, o primeiro polígono, são dois, eu estou comparando dois polígonos, um polígono maior e um menor, certo? Um maior e um menor. Então, olha só, o 2, ele está para o polígono menor, e o 5 está para o polígono maior. Então, ele fala, sabendo que a medida do lado do segundo polígono, então eu tenho que prestar atenção aqui, ó. Então, o primeiro polígono, segundo polígono. O segundo polígono é o maior, ok? O segundo polígono é o maior. Então, ele diz, ó, sabendo que a medida
do lado do segundo polígono. Então, vou escrever aqui, ó, 20 raiz de 2. Calcule a medida do lado do primeiro polígono. Não sei qual é essa medida. Consequentemente, o x vai ser menor que 20 raiz de 2, né? O x vai ser menor do que 20 raiz de 2. Vai ser menor porque, né, o x é a medida do lado do primeiro polígono, e o primeiro polígono ele é menor do que o segundo. Agora eu vou multiplicar, agora eu não vou precisar multiplicar cruzado. Olha aquilo que eu falei para vocês. Observa bem, o x está onde? No numerador. Por ele estar no numerador, basta eu pegar esse carinha aqui, ó, que está dividindo o x, e jogar ele para o outro lado. Então, eu vou pegar ele e passar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 20 raiz de 2, dividido por 5, que vai ser igual a quem? A x. Então, a única coisa que eu fiz foi pegar esse carinha aqui, ó, e jogar ele para o outro lado, multiplicando. Agora, eu multiplico, ó, 2 vezes 20, 40. 40 raiz de 2, dividido para 5, é igual a x. Beleza? Agora, o que eu faço? 40 dividido para 5, 8. 8 raiz de 2 é igual a x. Pronto, acabou a minha questão. Somente isso. Então, minha resposta é essa bem dali. 8 raiz de 2. Ok? Perfeito? Todo mundo comigo aí? Quando um lado tem raiz de algum número, consequentemente o outro do outro polígono também vai ter? Vai. Geralmente sempre vai ter. Porque, olha só. Então, podia multiplicar 2 por 4, né? Que já aqui está. Podia multiplicar 2 por quê? 2 por 4? Porque 5 vezes 4 dá 20. Então, dá 20 raiz de 2. Então, multiplicando 2 por 4 dá 8. Aí, como tem que ter raiz de 2, dá 8 raiz de 2. Eu não entendi. Me explica de novo, que eu vacilei assim, aqui. Ó, não tem 2 sobre 5? Aham. Então, só que vamos pegar só o 5. 5 vezes 4 dá 20 raiz de 2. Como o outro lado do polígono também tem que dar raiz de 2, então multiplicando 2 por 4 dá 8 raiz de 2. Sim, você pode fazer exatamente dessa forma, Valeriano, porque isso daqui são relações de proporção, né? Imagine aí que você quer fazer, sei lá, uma miniatura sua, né? E você vai querer que essa miniatura ela seja, sei lá, um emoticon teu aí em formato real. Então você vai aí, ó, pegar a sua altura, né? A sua altura, e vai fazer uma relação de proporção. Por exemplo, sei lá, você tem 1,77 m, né? E aí você quer, deixa eu ver, sei lá, você quer uma miniatura sua, deixa eu ver, sei lá, de 10 centímetros, né? De 10 centímetros. E aí você pode fazer a relação, né? Então, sei lá, 1,77 m, sei lá, é o tamanho de alguma coisa em relação a 10 centímetros, né? E aí você faz essa relação de proporção como se você estivesse reduzindo as medidas de formas iguais, né? Então, por esse motivo que a sua linha de raciocínio está certa, porque você consegue fazer, né, no caso aí, essa relação de proporção, enxergando aí uma relação de, digamos, de múltiplos. Se a gente for observar aqui, galerinha, ó, 2 está para 5, da mesma forma que 8 raiz de 2 está para 20 raiz de 2. A gente consegue ver, né, que esse 2 aqui, ó, ele vai ser um múltiplo, no caso de 8 raiz de 2, e esse 5 ele vai ser um múltiplo de 20 raiz de 2. Então, por ele ser múltiplo, eu consigo adotar essa linha de raciocínio de proporção. Beleza? Resolver essa última questão aqui para a gente finalizar a aula, né, que já são 8h30. Essa segunda questão ela é um pouquinho maior, né? Ela é um pouquinho maior, ela tem muitos dados aí. Vamos resolvê-la. Os perímetros de dois polígonos regulares com a mesma quantidade de lados são, respectivamente, 28,28 centímetros e 28 centímetros. Quanto mede o raio e o apótema do primeiro polígono, sabendo que o raio e o apótema do segundo medem, respectivamente, 3
3,5 raiz de 2 centímetros e 3,5 centímetros, né? Digamos assim. Então, eu vou começar aqui a anotar os dados aqui, ó, perímetro 1. Então, o perímetro do primeiro polígono, eu vou escrever como 28,28. O perímetro do segundo polígono vai ser igual a 28, certo? O raio, né, ele pede aí o raio e o apótema do primeiro, né? O raio do primeiro mede quanto? Não sei, eu vou chamar de x, né? Porque quanto mede o raio e o apótema do primeiro? Não sei, então eu chamei de x. O apótema 1, que é o apótema do primeiro, eu também não sei, então eu vou chamar de y, beleza? Porque ele pede, ó, quanto mede o raio e o apótema? Não sei. O raio eu chamei de x e o apótema eu chamei de y. Agora nós temos aqui, ó, o raio do segundo. O raio do segundo ele me fala. O raio e o apótoma do segundo medem respectivamente. Então, o raio do segundo é 3,5 raiz de 2 e o apótema do segundo mede 3,5. Beleza? Agora eu começo a fazer essas relações aqui, ó. Que relação eu posso fazer? Vou fazer a relação entre o perímetro e o raio. Depois, entre o perímetro e o apótema. São duas coisas diferentes. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou descobrir primeiro o raio. Primeiro o raio. Então, eu vou dizer aqui, ó, que o perímetro do primeiro... Vou escrever, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. O perímetro do primeiro, que é 28,28, está para o perímetro do segundo, que mede quanto? 28. Da mesma forma que o raio do primeiro, que mede x, vai estar para o raio do segundo. O raio do segundo, que mede quanto? 3,5. 3,5. Pronto, fiz isso. Opa, 3,5 não, né? Escrevi errado aí, ó. Quanto é que mede o raio do segundo? Isso daí, 3,5, 3,5 raiz de 2. Anotei aí. Fazendo dessa forma, o resultado dá um resultado arredondado. Tem problema? No livro dá outro jeito. Vamos ver aqui quanto é que vai dar. Ó. Agora, olha só. Como o x está no numerador, né, o que eu vou fazer? Eu vou apenas multiplicar o meu denominador aqui, ó. 3,5 raiz de 2 está dividindo, vou jogar ele multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 28,28, que multiplica 3,5 raiz de 2, certo? Dividido por quem? Dividido por 28, que é esse 28 aqui. Isso é igual a x. O que eu fiz, galerinha? Nada demais, ó. Eu só peguei esse carinha aqui, ó. E passei ele multiplicando 28,28. Ele veio parar aqui, ó. Agora eu vou fazer essa continha aí. Agora eu vou fazer, ó, 28,28 vezes 3,5. Isso vai dar, aí no caso, 98,98. Raiz de 2. Fui lá e repeti. Multipliquei, ó, 28,28 vezes 3,5 e repeti a raiz de 2. Isso vai ser dividido por quanto? Por 28, que é igual a x. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Vou dividir esses carinhas aqui, ó, 98,98 dividido por 28. Então, vou dividir isso daí na calculadora, que vai dar esse resultado aqui, ó. O x vai ser 3,535, que raiz de 2. Então, essa é a minha resposta aqui, ó. No livro não tá assim, não? No meu tá. O de professor tá. A resposta tá desse jeito. E aí, Valeriano, deu para entender? Ok? Vamos resolver agora a segunda. Eu vou ver aqui o que do meu deu errado, que o meu deu arredondado. Deu arredondado? Se você quiser arredondar, também você pode. Ó. Se você quiser arredondar aqui, ó, para 3,5 raiz de 2, também não estaria errado. Hein, professor? Eu ainda posso enviar essa atividade hoje? Com certeza. Vocês podem enviar essa atividade até 2 dias antes da nossa NT1.
beleza? Tá. Porque da nossa NT1, não adianta você enviar a primeira atividade quando a gente tiver passado para a NT2, beleza? Então, que nem fala, teve um feriadão, a gente tem que descansar, tem que ficar com a família, vocês têm os problemas individuais de vocês, eu super respeito isso, da mesma forma que eu tenho os meus, e às vezes não dá para fazer. O que eu vou fazer? Vou pegar uma chinela e dar um ataque em vocês? Não, né? Isso daí não impede que você aprenda esses exercícios de outra forma, né? Porque eu não estou aqui para punir, eu estou aqui para direcionar e mostrar para vocês que mesmo não entregando na data correta, vocês podem entregar depois. Mas, por outro lado, entra a questão da responsabilidade, porque se no dia que você estiver no mercado de trabalho e você falar para o seu cliente que você vai entregar o produto no dia 12 e você não entrega no dia 12, tu perde o cliente, né? Então, mas como aqui é outra coisa, né? Então, tenta aprender, né? Como esses exercícios aqui é um pouco diferente, muitos de vocês não conseguiram fazer, beleza? Galerinha, eu vou parar por aqui, porque senão eu me atraso para outra aula, beleza? Na próxima aula a gente continua aí esse exercício. Agora que eu estou conversando aqui, esquecendo que eu tenho mais uma outra aula, beleza? Tranquilo? Tudo bem, galera, na resolução desses exercícios aí? Então, falta só a segunda parte aqui, ó, que eu já vou colocar a resposta, porque a resposta não importa, como que chega na resposta, beleza? Então, ó, chega na resposta aí, ó, o meu Y, já vou colocar aqui, ó, o meu Y que vai valer aí, ó, é 3,535, que eu não vou fazer agora. Vocês fazem essa segunda parte aí, na outra aula a gente começa desse exercício e já vira um outro capítulo aí do livro. Beleza? Me dê só um minutinho aqui só para... Não, é como se fosse o raio sem a raiz